Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Hoje nós vamos trabalhar com a aula sobre crise e o nosso tema é lidando com a crise no aconselhamento. É quando você se depara com uma pessoa que quer aconselhamento e ela está passando por uma crise, ela está passando num momento turbulento na sua vida e ela chega no seu ambiente para pedir conselho e ela está extremamente perturbada com a crise, ela está desesperada, muitas das vezes, sem rumo, sem noção das decisões que precisam ser tomadas. E nesse momento, o aconselhador, ele precisa de saber lidar com esse período de crise. E aí, hoje nós vamos trabalhar com essa temática, ok, pessoal? Eu queria convidar vocês para ler um versículo da Escritura, aqui em Isaías 48, verso 10. E eu vou ler em duas versões. Uma das versões é a versão católica e a outra versão é a revista e atualizada, porque essas duas versões trazem palavras interessantes para nós discutirmos o conceito de crise. Vamos ao texto. Na versão católica, Isaías 48, 10 diz: "Passeie-te no cadinho como a prata, proveite ao crisol da tribulação." Na versão revista e atualizada, diz assim: "Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição." Trabalhando com o conceito de crise, o pastor Jean Porto, ele afirma que a palavra crise no nosso português, ela vem do sânscrito bem antigo, a raiz, né? Uma das línguas mais antigas do mundo, e lá a raiz dessa palavra é cri, com K-R-I, cri, na nossa língua. E dessa palavra surgiu para o nosso português pelo menos 3 palavras que trazem o mesmo sentido e o mesmo significado. A primeira palavra é crisol, que na versão católica nós encontramos, né? O que é crisol? Crisol é um elemento químico usado em metais para purificação. Ele é muito usado por ourives, né? Para purificar as pepitas de ouro, né? Tirar as impurezas e deixar o ouro puro. Usa-se muito o crisol. Desse substantivo crisol, que nós encontramos o verbo acrisolar, que é justamente o verbo que é usado na versão da revista atualizada do nosso texto. Então, acrisolar é o processo de limpar, de purificar, de retirar as impurezas, só que o processo é doloroso, o processo químico que envolve muito fogo, muito calor, muita queimadura, né? E esse processo, então, vai purificar, vai limpar. E aí nós chamamos isso de acrisolar, ok? Então, crisol e acrisolar são palavras que traz a conotação de purificar através do fogo, purificar através do extremo calor, purificar através da extrema dor, purificar através da queimadura daquilo que não presta, ok? A segunda palavra que nós encontramos é a palavra crisálida. Crisálida é o processo de metamorfose da lagarta em borboleta. E ele leva esse nome de crisálida porque a lagarta, quando entra naquele casulo, ela vai vivendo naquele casulo, e quanto mais ela vai crescendo, mais aquele casulo vai apertando ela. E quando vai apertando ela, ela vai sofrendo um estado terrível de dor, porque os seus órgãos internos vão sendo comprimidos, ela vai sendo literalmente esmagada e ela produz uma substância que ela exala, que é extremamente corrosiva. Então ela está dentro do casulo sofrendo completamente aperto, os seus órgãos estão sendo esmagados. Por esse processo ela exala uma substância que é extremamente corrosiva, ácida, né? E aí começa ela mesmo se machucar, se decompor, se destruir. E quando pensa que ela está
prestes a deixar de existir, entra o processo da metamorfose e ela vai se transformando em um outro organismo, em um outro ser que a gente sabe que vai ser a borboleta, que vai romper aquele casulo. E mais uma vez, a crisálida tem essa conotação de que através da dor, através do sofrimento, através do estado de apertamento, de esmagamento, através desse processo, o ser original passa a ficar melhor. Veja que a lagarta está no estado em que ela arrasta-se pelo chão, ela está no estado em que pouca visibilidade, mas quando ela se torna uma borboleta, ela passa a voar, ela passa a estar em um ambiente muito melhor e ela passa a ser notada, ok? Então, crisol, crisálida, tudo vem da raiz da palavra cri. E a última palavra no nosso português é a palavra crise, que vem dessa mesma conotação. Então, o que é crise? Crise é um estado em que a pessoa se encontra que aperta ela, traz a sensação de aperto, traz a sensação de solidão, traz a sensação de que ela está só, traz a sensação de que ela está sofrendo a mais do que deveria, traz aquela sensação de que ela vai sucumbir, que ela vai morrer, que ela não vai superar, traz aquela sensação de agonia, de desespero, e aí a pessoa fica sem norte, sem rumo, e ela precisa tomar decisões e às vezes não consegue porque a crise está literalmente dominando, apertando, machucando a vida daquela pessoa. Mas o que ela precisa realmente saber, e nós, enquanto aconselhadores, precisamos saber, é que a crise ela tem a mesma conotação de acrisolar ou a mesma conotação do processo da crisálida. Ou seja, a crise vem para nos aperfeiçoar. A crise vem para nos ensinar alguma coisa. A crise vem para o nosso estado original após a crise ficar melhor. Então, o que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender é como a gente atravessa esse período de crise para se tornar melhor após esse processo terminar. O pastor Jean Porto afirma que a crise é inerente à vida. Vida é crise e crise é vida, segundo ele. Por quê? Porque em todo o processo da nossa vida, nós estamos constantemente passando por crise. Ok? Nós estamos constantemente passando por crise. Ele chega a citar o exemplo de quando nós estamos nascendo, né? Quando nós estamos sendo gerados. No ventre da nossa mãe, nós estamos literalmente num casulo. A gente vai crescendo e de repente aquele lugar está apertado. Então a gente começa a chutar a barriga da mãe, começa a se enrolar, tem uns que viram, tem uns que ficam de cabeça para baixo, aquele processo de apertamento. No processo do nascimento, ele sofre extremamente com o estresse para nascer. Quando ele nasce, ele já nasce chorando, alguém tem que bater nele para ele poder chorar. O processo da respiração, quando ele nasce, dói. Então, o ser humano está constantemente passando por crise. O interessante é nós entendermos que nós precisamos passar por esse período e tirar proveito desse período. No entanto, todo mundo está passando por crises. Em todo momento, o ser humano está passando por crise. Então, crise é vida e vida é crise. Não tem como existir vida sem existir crise. Portanto, nós precisamos saber lidar com essa situação. Então, queridos, depois desse conceito, para nós, enquanto aconselhadores, o que é crise? Para nós, crise é um momento de decisão que não pode ser evitado. Quanto mais você evita tomar decisões, mais esse estado de crise vai te sufocar. Então, as situações de crise, elas podem ser superadas, mas elas precisam de decisões, elas precisam que caminhos sejam traçados. Então, é justamente esse caminho a ser traçado que as pessoas entram num estado de crise, porque como é que eu vou fazer para tomar tal decisão? Eu entro com medo, eu fico desesperado para tomar essa decisão. Então, o estado de crise é esse momento de decisão para nós, na nossa área de aconselhamento, em que nós precisamos ajudar as pessoas
a desenvolverem os passos que elas precisam tomarem para poder se livrarem desse momento angustiante de crises. As crises, elas podem ser de vários tipos, podem ser esperadas, inesperadas, podem ser reais, podem ser imaginárias, tem de várias formas. E eu queria mencionar pelo menos 3 tipos de crise que são as principais na vida de todo ser humano. O primeiro tipo de crise é aquela crise acidental, ou aquela crise que veio da circunstância da nossa vida. Ocorre quando surge uma ameaça repentina, um abalo violento na família, né? Uma perda inesperada, por exemplo, a morte de um ente querido acontece, ou quando descobre-se uma doença grave em você ou na pessoa da família, quando acontece de alguém da família ou a própria pessoa sofrer um estupro ou qualquer outro abuso violento, gravidez fora do casamento, perda de emprego, de economia, tudo isso, todas essas circunstâncias da vida faz a gente entrar em crise. Tem pessoas que ficam desesperadas, tem pessoas que perdem o caminho, não sabem como lidar com isso e destrói as suas vidas por um momento de crise. Outro tipo de crise que nós temos é a crise de crescimento. Crescimento traz crise, gente. Crescimento traz dor, crescimento traz crise. E aí eu queria citar o exemplo para vocês de Abraão e Sara. Lembra de Abraão? Abraão tem uma promessa de ter um filho, mas ele já está em idade avançada, ele não tem filho, demora muito a promessa, né, para se cumprir, e as pessoas começam a literalmente, né, a duvidar da promessa, começa a dizer que ele estava doido, e pensa no tipo de crise que Abraão e Sara viveu. Eles viveram uma crise tão grande, tão forte nesse aspecto, que Sara resolveu dar a sua escrava para Abraão, ter um filho com a escrava, e como se fosse o filho de Sara. Tamanho era o desespero por conta dessa crise, porque naquela época, na era patriarcal, famílias precisavam ter filhos. Filhos era tipo legal de bênção, de fidelidade de Deus na vida de alguém. Família era família bem-sucedida quando ela tinha filhos. Quanto mais filhos tinha, mais a bênção de Deus estava instaurada naquele ambiente. Então, depois que nasce Isaac, lá na frente, todo aquele tempo de sofrimento, lá na frente, bem lá na frente, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Lembra disso? Gente, pensa num estado de crise emocional, de crise interna que Abraão deve ter passado naquele momento, né? Como assim eu vou sofrer tanto para o meu filho nascer, quando finalmente nasce, quando a gente está bem, agora o Senhor está me pedindo que eu mate meu filho, que eu sacrifique meu filho. Gente, passou por muita crise, mas todas essas crises, Deus estava trabalhando o caráter de Abraão, trabalhando o caráter de Sara, para que eles pudessem evoluir, crescerem espiritualmente, fisicamente, materialmente. Para quê? Porque ele tinha que ser o pai da grande nação, que é a nação de Israel, ok? Então, crises de crescimento acontecem, ok? É o desenvolvimento da vida do ser humano normalmente. O primeiro dia de escola de uma criança é crise. A saída de casa para estudar em uma outra cidade, crise. O ajustamento do casal, né, quando eles casam, naquele primeiro momento, aquele período de ajustamento, de adequação, é um momento extremamente doído, doloroso, e traz crises. Tem alguns relacionamentos que trazem marcas profundas desse momento, desse período, né? A chegada dos filhos trazem crise, porque muda a rotina, muda toda a situação, e a reação às críticas das pessoas com relação à nossa pessoa, muitas vezes trazem crises. Então, pessoal, um terceiro tipo de crise, e é o pior cenário de todos, é a crise existencial. É a crise que é interna no coração das pessoas, e esse tipo de crise, ele se sobrepõe a todos os outros tipos de crise, porque esse tipo de crise ele é muito angustiante ao extremo.
E aí eu queria citar o exemplo de Elias, né? Elias passou por esse momento de crise. E é interessante notar que Elias entra nesse estado de crise existencial após uma grande vitória, um cenário onde ele é extremamente vitorioso, abençoado por Deus. Se vocês lembram bem, Deus responde o sacrifício de Elias com fogo que desce do céu. Gente, isso aqui é uma coisa extraordinária na vida de um homem, é ter a certeza de que Deus te responde, é ter a certeza de que Deus está olhando por você. No entanto, a Bíblia relata que passa alguns dias depois desse evento, a rainha Jezabel, ela quer destruir Elias, ela fica com raiva dessa situação e ela manda uma ameaça para ele dizendo que vai o matar, e isso foi o suficiente para que ele entrasse numa crise existencial, dizendo que para si mesmo que não valia a pena viver. Por quê? Porque ele estava esperando que, como ele mostrou para a nação de Israel que Deus estava com ele, como ele mostrou para a nação de Israel que Deus estava naquilo que ele estava fazendo, ele esperava que o povo se convertesse, ele esperava que a rainha deixasse a idolatria, que o rei deixasse a idolatria e voltasse ao Senhor, que reconhecesse que Deus estava com Elias. E aí, como isso não acontece, ele entra num estado de crise. Se vocês lembram bem, ele pede a Deus para morrer. Ele pede para Deus para morrer. Um estado de crise fortíssimo, que chega a criar um estado depressivo massivo na vida de Elias. Então, crises existenciais são as piores tipos de crises. E esse tipo de crise também é muito perigoso porque acontece na nossa vida, acontece na vida de qualquer um, acontece na vida das pessoas mais improváveis, das pessoas mais ricas, das pessoas mais famosas, das pessoas mais abastadas, acontecem, ok? Então, crises existenciais são as mais perigosas. É aquela crise do tipo que vem na gente, vocês vão reconhecer algumas frases que eu vou citar aqui agora, é aquele tipo de crise que vem na nossa vida assim, eu sou um fracasso, poxa, eu acabei de concluir minha faculdade, eu acabei de concluir o meu ensino médio, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, eu nunca vou subir na vida, eu nunca vou subir nessa empresa, eu estou estagnado, parado, eu não vou conseguir essa promoção, eu sou muito ruim, a minha vida não tem menor propósito. Tem gente que pensa assim, meu casamento acabou em divórcio, eu sou um fracasso, poxa vida, não consegui manter meu casamento, eu não tenho condições de ser uma pessoa bem-sucedida. E essas são crises existenciais que acometem a nossa vida de vez em quando, gente. Crises existenciais são as mais perigosas. Por quê? Porque elas são tão fortes, tão massivas, tão cruéis conosco mesmo, que nos derruba, nos joga no chão de uma maneira muito rápida, muito forte. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de crise. Ok, gente? Enquanto aconselhador, nós precisamos de entender cada momento de crise dos nossos pacientes, vamos dizer assim, né? Das pessoas que estão nos procurando para nos ouvir. Nós precisamos entender qual é o ambiente, qual é o tipo de crise que essas pessoas estão tendo, porque conforme a crise que elas estão vivendo, nós vamos ter condições de lidar um pouco melhor com a situação, nós vamos ter passos, caminhos para lidar com esse processo. Ok, pessoal? Diante desse quadro de conceituação, né, agora que a gente entende o que é crise, diante disso, nós precisamos entender e trabalhar como que a gente vai intervir nessas situações. Como que a gente vai trabalhar quando chegar para nós uma pessoa em estado de crise? E aí eu queria trabalhar com vocês esse tópico de intervenção, ok? E como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, gente, intervir nas crises é um meio da gente prestar ali os primeiros socorros emocionais. Os socorros emocionais, aquele estado que está muito crítico
a pessoa chega pedindo um conselho em um estado desesperador e nós precisamos entender esse ambiente e dar os primeiros socorros. Então, nesses primeiros socorros, em um estado de crise, quais os nossos objetivos? Então, o primeiro objetivo é fazer com que a pessoa supere aquele momento. O segundo objetivo nós vamos diminuir o nível de ansiedade da pessoa, nós vamos diminuir o nível de ansiedade, de preocupação, de insegurança que podem surgir durante aquele momento de crise. Nós vamos procurar afastar toda a força da ansiedade através daquilo que a gente vai falar. Esse é um dos objetivos da intervenção. Um terceiro objetivo da intervenção é trazer paz ao coração daquela pessoa através dos ensinamentos bíblicos que a gente possui e de outros ensinamentos que a gente possui na nossa vida. Nós vamos tentar amenizar a dor, a angústia, o sofrimento daquela pessoa naquele estado de crise. Então, é fazer com que a pessoa supere aquele momento, diminuindo a ansiedade daquela pessoa e trazendo paz ao coração daquela pessoa através de ensinamentos bíblicos, através da palavra de Deus, obviamente. O nosso objetivo é apaziguar aquele momento da crise. Ok, pessoal? Com esses objetivos em mente, nós precisamos, então, entender como que vai ser o processo da intervenção, né, em si. Como que vai ser o processo da intervenção em si? Como que a gente vai fazer isso? Ok? Então, o processo da intervenção, ele passa por alguns passos que nós precisamos entender e lidar. O primeiro passo é a redução da ansiedade. A calma, a tranquilidade do conselheiro nesse momento pode ajudar bastante, né? A ser uma pessoa tranquila, mostrar para a pessoa que está ali desesperada que você é um porto seguro, que você está ali ouvindo com toda a atenção, que você está tranquilamente ouvindo aquela situação, pode transmitir para o aconselhando um conforto inicial. Ela pode ir se acalmando apenas em observar você na sua tranquilidade. Então, nesse momento de redução de ansiedade, faça o seu melhor no sentido de estar tranquilo, de estar em paz emocionalmente. Então, ouça com atenção, com paciência a história daquela pessoa que está ali e vai estimulando aquela pessoa a falar das suas inseguranças, a falar dos seus medos, a falar daquele momento de crise e então, nesse exato momento, você tenta passar confiança, né? Você começa a dizer para aquela pessoa, por exemplo, que ela pode ficar tranquila, que aquele problema que ela está enfrentando tem solução. Quando ela contar dos seus problemas e mostrar que tomou alguma atitude ou alguma decisão, mesmo que essa decisão não tenha chegado a um objetivo espetacular, mas se ao seu ver foi uma decisão acertada, transmita isso para aquela pessoa, afirme para ela que você achou que foi uma boa decisão, que ela estava correta em tomar aquela decisão. Por quê, gente? Porque esse ambiente de paz, de tranquilidade e de que você passa confiança para a pessoa e que você está ouvindo com segurança, que você está entendendo o problema dela e que você está se importando com ela, isto vai reduzir a ansiedade daquela pessoa e ela vai começar a diminuir aquele alto grau de estresse e vai ajudar aquela pessoa naquele ambiente de crise, ok? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de reduzir a ansiedade. Segundo lugar, na nossa intervenção, nós precisamos de focalizar a nossa atenção. Focalizar a nossa atenção, tanto a nossa quanto a de quem nós estamos aconselhando, ok? Em momentos de crise, gente, é muito fácil ser esmagado, emaranhado por fatos confusos. A pessoa que está em crise, ela se confunde, ela faz com que pessoas que não sejam inimigas se tornem inimigas, faz com que pessoas que sejam amigas deixem de ser amigas, vira um estado emocional tão confuso, tão ruim no momento de crise, que a pessoa, ela às vezes, dependendo do grau que está ali aquele momento de crise, ela não fala coisa com coisa.
Então, gente, nós precisamos de focalizar a nossa atenção. Nós precisamos de ter uma postura bem objetiva naquilo que a gente está ouvindo. Nós precisamos ajudar o nosso aconselhando a decidir quais são as situações específicas que precisam serem tratadas, ok? Então ele está falando muitas coisas e quando você perceber que aquilo que ele está falando está fugindo da raiz do problema que você entende como sendo a causa maior daquela situação, você precisa focalizar, você precisa trazer aquela pessoa para que ela narre exatamente aquele problema, o que está machucando dentro daquele problema, enfim, não deixar com que a pessoa, num linguajar bem claro, né, viaje na sua história. Ok, pessoal? Nós precisamos de foco, nós precisamos de focar a conversa, focar aquela pessoa no exato problema, naquilo que está doendo e machucando ela naquele instante, ok? Nós precisamos fazer isso porque quanto mais a gente focaliza, quanto mais a gente dá atenção ao problema certo, mais a gente vai ter chance de intervir de uma maneira satisfatória, tá ok, pessoal? Então a gente precisa procurar focalizar a atenção no momento atual daquela conversa, em vez de começar a discutir, por exemplo, assuntos do passado ou tentando ficar especulando o que pode acontecer no futuro. Nós precisamos focalizar aquele momento, o que a pessoa está vivendo agora, o que está doendo agora, o que está atrapalhando agora. Nós precisamos de ter objetividade nessa conversa, fazer com que a pessoa fale qual é o problema que ela tem nesse momento, ok, pessoal? Terceiro passo para a nossa intervenção, nós precisamos então avaliar os recursos que a gente tem. Quais são os recursos disponíveis que a gente possui para trabalhar com aquela pessoa? Mesmo que a gente tenha muitos talentos, gente, mesmo que a gente tenha muito tempo livre, por exemplo, mesmo que a gente tenha muita condição de ajudar as pessoas, mesmo que a gente tenha tudo isso, a gente não pode ficar bancando o herói, gente. Uma hora a gente vai se cansar. Então, a gente não vai tentar fazer tudo sozinho, a gente não vai tentar ajudar a pessoa sozinha. Enquanto aconselhador, nós precisamos de recursos disponíveis, nós precisamos de ter recursos para que nós possamos ajudar as pessoas sem nos cansarmos e sem nos machucarmos nesse processo, ok? Então, outras pessoas podem complementar o nosso trabalho, outras pessoas podem contribuir para que esse momento de crise seja solucionado de forma mais fácil, tanto para a pessoa que está sofrendo, quanto para você que está ali para ajudar. Ok? E aí eu quero trabalhar com vocês os tipos de recursos que a gente pode ter. O primeiro tipo desse recurso é o recurso espiritual. Esse recurso aqui nós precisamos ter enquanto cristãos, enquanto aconselhador cristão. Obviamente que nós precisamos de recurso espiritual. Então, um conselheiro cristão nunca pode perder de vista, gente, a presença, a direção, o conselho da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos estar em contato com o Senhor, nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus, nós precisamos estar em contato com as promessas da palavra de Deus para a nossa vida, nós precisamos estar em contato com as palavras de conforto que nós temos nas Escrituras, nós precisamos estar em contato com a palavra do Senhor no nosso coração. Recurso espiritual nós precisamos ter. E como que a gente vai ter recurso espiritual, gente? Nós só vamos ter recursos espirituais à nossa disposição se nós buscarmos. Então, nós precisamos de buscar a palavra de Deus, nós precisamos de estudá-la, nós precisamos de nos alimentar dela, nós precisamos de oração, nós precisamos de jejum. Esse estado de espiritualidade, ele não aparece do nada, ele não vem de graça. Então nós precisamos desse recurso espiritual na nossa vida e nós só vamos tê-lo à medida em que nós procurarmos, à medida em que nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, à medida em que nós nos humilharmos na presença do Senhor, nós vamos ter esse recurso disponível.
Recurso espiritual não pode faltar em um aconselhador cristão. Ok, gente? Segundo tipo de recurso é o recurso interpessoal. Que recurso é esse? É o recurso entre outras pessoas. É alguém que pode ajudar, é alguém que está ali tentando ajudar junto com você. Então, o recurso interpessoal são pessoas que estão ali para somar com você no seu trabalho. Eles podem ajudar em oração, pode ajudar contribuindo com algum dinheiro em algum momento de necessidade ou em qualquer outra prática de assistência social, ok? Às vezes a pessoa está num estado de crise porque ela está sofrendo um momento de perca enorme na sua situação financeira. Então, além de palavras, além de nós ajudarmos enquanto cristão no aconselhamento, nós vamos também praticar a nossa irmandade através de uma assistência social. Então, nós precisamos desse recurso interpessoal, de outras pessoas que estão na frente da área assistencial da igreja, por exemplo, de pessoas que podem ajudar de outras maneiras. Isto são recursos interpessoais. E aí nós vamos ter também os recursos adicionais. O que é recurso adicional? Ele é adicional porque às vezes ele está fora do ambiente da igreja, né? Ele está adicionando. E quais são esses recursos adicionais? São todos aqueles recursos em que a gente pode ter como parceiros para ajudar alguém. São quando a gente encontra recursos em advogados que querem ajudar, em médicos que querem ajudar, em psicólogos que querem ajudar, às vezes algum empresário quer ajudar de uma forma financeira ou em algum ambiente educacional, ou seja, recursos adicionais para que você tenha nas suas mãos como ajudar a pessoa de uma forma ampla. Todos esses tipos de recursos, nós precisamos avaliar quais desses recursos nós temos para ajudar alguém, ok? Então, no processo de intervenção, nós precisamos avaliar o tipo de recurso disponível que temos e qual desses recursos nós vamos aplicar. Um quarto passo que nós precisamos dar na intervenção é literalmente, entregar esperança, é dar esperança à pessoa. A maior probabilidade da pessoa encontrar melhora é se ele tiver uma esperança real, realística do futuro dele, ok? A esperança traz alívio do sofrimento porque ela se baseia na crença de que vai melhorar, ok, gente? Então nós precisamos ajudar a pessoa a evitar o desespero, a evitar a angústia, dando esperança para aquela pessoa. Mas não é uma falsa esperança, tá ok, pessoal? É uma esperança real. E nós, enquanto cristão, nós temos condições de fazer isso, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus é a fonte da nossa esperança. Então, nós precisamos de entregar esperança às pessoas. Quanto mais esperança nós demonstrarmos às pessoas que estão nos ouvindo, mais chance elas vão terem de melhorar, ok? Um quinto passo que nós precisamos de trabalhar na intervenção é justamente o planejamento dessa intervenção. Com tudo isso que a gente falou até agora, nós precisamos então aprender a trabalhar, a planejar, a elaborar como que a gente vai intervir. Como que a gente vai intervir? Nós precisamos avaliar então o problema, fazer um inventário, um mapinha dos recursos que a gente tem. Nós precisamos elaborar um plano de intervenção. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso junto com o aconselhando. Nós vamos examinando os fatos que ele está narrando, nós vamos elaborando uma lista de alternativas que precisam ser tomadas. Essas alternativas elas precisam ser realistas, ou seja, não querer dar um passo maior do que as próprias pernas, por exemplo. Essas alternativas precisam ser ordenadas. E quem que vai ajudar a fazer essa ordenação? É você, aconselhador, porque você está nessa condição de tranquilidade, de poder ordenar aquilo que está confuso na cabeça da pessoa que está sendo aconselhada. Então, o que será feito primeiro? Qual passo que a gente vai tomar primeiro? É esse processo que nós precisamos alinhar, ok? Nós precisamos realizar na vida do aconselhando aquilo que ele não tem condição de fazer
mas sempre em concordância dessa pessoa, né? O psiquiatra Raymond Veth, ele é autor de uma regra de ouro no aconselhamento, intervenção no momento de crise, e ele diz o seguinte: nós devemos fazer para os outros o que eles não conseguirão fazer sozinhos, mas não devemos fazer o que eles não fariam. O que é isso, gente? Esse autor está dizendo que nós precisamos ajudar as pessoas que estamos aconselhando a tomar as decisões certas, a organizar o processo, fazendo coisas que eles não estão em condições de fazer. Mas nós nunca devemos fazer algo que eles não queiram, ou seja, as decisões finais, os passos reais, finais, eles que precisam tomar, ok? Eles que precisam fazer isso. Nós não estamos vivendo a vida deles, nós estamos aconselhando eles de modo que eles vivam as suas vidas de uma maneira melhor, ok? Então nós vamos ordenar a intervenção, nós vamos calcular os passos, nós vamos ordenar aquilo que deve ser feito primeiro, nós vamos esclarecer, nós vamos fazer tudo isso, mas nunca vamos tomar decisões no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa precisa estar em concordância com o que você está fazendo e aquela pessoa é que vai tomar decisões. Nós não podemos viver a vida daquela pessoa, ok, pessoal? Então nós planejamos a intervenção, ordenamos passos, nós precisamos fazer esse processo bem claro na vida de quem nós estamos aconselhando, e aí essa pessoa é que vai decidir quais passos ela quer tomar e quais passos ela não quer tomar. Depois que a gente faz isso, nós entramos então no nosso sexto passo da intervenção, que é justamente incentivar a ação, ok? Nós precisamos incentivar a ação justamente porque nós não vamos agir no lugar daquela pessoa, ok? Às vezes as pessoas sabem o que devem fazer, mas elas não têm ideia de como fazer, de como começar. Elas têm medo de levar o plano adiante. E o nosso trabalho, então, é envolver aquela pessoa no sentido de incentivá-la a realizar a ação que ela precisa, ok? Sempre mostrando para ela que há riscos em decisões, há sempre riscos em caminhos que a gente deve tomar. E que justamente essa pessoa que vai fazer isso, é ela que é responsável por essas ações, ok? É justamente por isso que nós precisamos aconselhar de uma maneira responsável, pessoal. Por quê? Porque se você aconselha de uma maneira irresponsável e ela toma decisões e, às vezes, riscos inerentes daquela decisão acaba por afligir aquela pessoa, ela acha que aquilo é responsabilidade sua, ok? Então nós precisamos incentivar a ação de uma forma consciente, de uma forma em que a pessoa saiba que ela está caminhando com as suas próprias pernas e que ela é responsável por todas aquelas ações, porque é a vida dela que está em jogo e não a nossa, ok? Eu vou dar o exemplo para vocês aqui, para ficar mais claro do que a gente está falando, é que a gente enquanto conselheiro, a gente nunca vai agir, nunca vai praticar uma ação no lugar do aconselhado, porque não é a nossa vida, é a vida dele, ok? Então eu vou citar um exemplo para vocês, que é o caso de violência doméstica, ou acontece um estupro, onde o agressor é familiar, né? É de dentro de casa. O que a gente vai aconselhar? Nós vamos aconselhar, nós vamos incentivar o aconselhado a denunciar aquela pessoa, mas nós não vamos fazer isso no lugar dela, ok? É difícil? Muito difícil, gente, muito difícil, porque a gente sente dores, né? A gente se compadece com a situação daquela pessoa e em muitos momentos a pessoa ela não quer denunciar. Por quê? Por N motivos, por N razões que pertencem àquela pessoa, mas nós vamos incentivar. Nós vamos, enquanto aconselhador, enquanto conselheiro, nós vamos incentivar, nesse caso, por exemplo, o tempo todo, no sentido de que ele precisa denunciar. Esse é o caminho. Esse é o caminho para que aquela pessoa se liberte da dor. É o primeiro passo, por exemplo, para que aquela pessoa possa resolver aquela situação,
ok? Nosso trabalho está nesse pé, ok, pessoal? Nós planejamos a intervenção e nós incentivamos a ação. Diante desses 6 passos, pessoal, é que nós fazemos a intervenção no momento de crise. Em primeiro lugar, nós vamos reduzir a ansiedade. Em segundo, vamos focalizar a atenção. Nós vamos avaliar os recursos disponíveis. Nós vamos procurar dar esperança àquela pessoa, planejando a intervenção e incentivando a ação, ok? É assim que essa pessoa vai sair do estado de crise e vai melhorando. É assim que aquela pessoa vai caminhar através dos nossos conselhos. Diante de toda essa nossa intervenção, se por acaso não houve melhora, ou pior ainda, houve agravamento, a pessoa está pior, ou então a pessoa apresenta problemas que vai além das nossas capacidades, além dos nossos recursos, então nós precisamos de pensar na hipótese do encaminhamento. E esta palavra precisa estar na vida do conselheiro. Encaminhamento. Encaminhar para alguém que possa ajudar. Se eu não consigo ajudar, se eu não estou ajudando, eu preciso ter a humildade de encaminhar a pessoa para alguém que possa, ok? Por quê? Porque esse é um passo fundamental enquanto nós estamos aconselhando. Se chega uma pessoa procurando conselho a você e ela está em um estado de crise, mas é uma crise extremamente aguda, é uma crise extremamente horrível de se lidar, e aí você não tem recursos disponíveis para te ajudar, a primeira coisa que você precisa pensar é no encaminhamento, ok? Eu vou encaminhar para alguém que tenha condições de ajudar. E essa é uma das situações que nós precisamos entender. E aí eu queria trabalhar com vocês algumas verdades sobre o encaminhamento que todo conselheiro precisa saber. A primeira delas é que, às vezes, gente, a maior ajuda que a gente pode prestar a uma pessoa é encaminhando ela a um especialista, a alguém que tenha recursos que possa ajudá-la a ela sair daquele sofrimento. Esse é, às vezes, a maior ajuda que a gente pode dar, ok? Uma segunda verdade que nós precisamos entender na área do encaminhamento é que não significa necessariamente que a gente, enquanto conselheiro original, seja incompetente ou que ele esteja tentando se livrar do aconselhando. Não é nada disso. Nós precisamos entender que, às vezes, a gente não tem o recurso necessário, ok? Às vezes, a gente não tem o recurso necessário para ajudar. Então, a melhor solução é encaminhá-lo para quem tem condições de ajudá-lo, ok, gente? Não significa encaminhar alguém para outra pessoa, não significa que a gente é incompetente, que a gente não saiba o que está fazendo, por exemplo, não é nada disso. A única coisa é que, às vezes, nós não temos a condição necessária ou, às vezes, nós não temos o recurso necessário para ajudar. Terceira verdade que nós precisamos trabalhar com o encaminhamento é que ninguém tem a capacidade de aconselhar todo mundo, gente. Ninguém tem essa capacidade, ok? Ninguém tem a capacidade de ajudar a todos, de aconselhar a todos. Nós não temos essa capacidade. E o encaminhamento é um modo de demonstrar o nosso desejo de que aquela pessoa que está ali para a gente atender tenha a melhor ajuda possível, ok? Então, nós precisamos ter essa consciência enquanto conselheiros, nós precisamos de ter essa humildade enquanto nós estamos aconselhando, tá ok, pessoal? Assim, as pessoas elas devem ser encaminhadas quando? Quando as pessoas precisam ser encaminhadas? Nós precisamos encaminhar o nosso aconselhando, a pessoa que está ali para pedir ajuda, nós precisamos encaminhá-las para alguém quando elas não mostram sinais de melhora. Depois de diversas sessões, elas não melhoraram em nada. Depois de muita conversa, de muitas sessões, de muito direcionamento, você percebe que não melhorou em nada, que a pessoa não saiu do lugar, é a hora da gente pensar em encaminhá-la para outra pessoa. Ok? Um segundo motivo é quando a pessoa tem graves problemas financeiros, por exemplo, ou a pessoa precisa de assistência jurídica, a pessoa precisa de assistência legal, ok? Então, está na hora da gente encaminhar
para alguém para poder encontrar essa solução, ok? Quando as pessoas estão excessivamente depressivas, ok? Ou então elas estão com tendências suicidas, esse é o momento da gente mandar essa pessoa para alguém mais especializado ajudar, mandar para medicina, mandar para psiquiatria, encaminhar para um psicólogo, encaminhar para alguém que possa ajudar, tá ok, pessoal? Porque se a gente não fizer isso, corre o risco de nós termos um paciente, de nós termos uma aconselhando que venha a cometer suicídio, sendo que ela estava tendo sessões com você. E aí, pensa na situação ruim, né? Pensa numa situação horrorosa. Então, nós precisamos pensar no encaminhamento nessas horas, ok? Nós também pensamos no encaminhamento quando a pessoa apresenta comportamento bizarro ou um comportamento extremamente agressivo, nós precisamos encaminhar para um especialista na área, tá ok? Outra situação é quando as pessoas elas apresentam um comportamento gravemente perturbado emocionalmente. Se você percebe aquela pessoa perturbada emocionalmente de um modo muito agudo, você precisa encaminhar para alguém que possa ajudá-la de um modo melhor. E o sexto passo que nós precisamos entender é quando essa pessoa que vem nos pedir ajuda, elas provocam em nós forte sentimento de desagrado ou de excitação sexual. Isso aqui é muito delicado de se falar, mas é necessário, ok? Às vezes, nós temos esse sentimento de desagrado com alguém ou de excitação sexual, ok? Isso é do ser humano, nós temos isso. Então, se aquela pessoa provoca esse tipo de sentimento em você, é hora mais do que sabida, exata, de você encaminhar essa pessoa para outro conselheiro, para outro especialista, para alguém que possa ajudar, ok? Então, gente, eu queria terminar a nossa aula nesse momento dizendo a você que o aconselhamento é uma coisa muito séria, gente. É uma coisa muito séria, porque você está lidando com as pessoas de dentro, né? Nós estamos lidando com as pessoas reais, ok? Com aquilo que elas são. E, às vezes, nós precisamos estar preparados para lidar com as pessoas reais, com aquilo que elas são por dentro. Porque, às vezes, as aparências nos enganam muito. Então, nós precisamos estar preparados para intervir nesse momento de crise, para lidar com esse momento de crise nas pessoas. Nós precisamos de aprender a lidar com a crise e de mostrar para essas pessoas que a crise vai passar e que a crise é um estado que veio para melhorar. Depois daquele processo de crise, se você souber superar aquele momento de crise, você vai se tornar uma pessoa melhor. Ok, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje fica por aqui. Esta é a quarta aula do nosso curso. Nós estamos encerrando o nosso módulo introdutório e a partir de agora nós vamos entrar especificamente em campos da área de atuação no aconselhamento, né? Em matérias mais específicas, como que a gente aconselha as pessoas que vêm com estados específicos para nós lidarmos. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês, muito obrigado e até uma próxima.